falar de tecnologia. Olha, Las Vegas virou mais uma vez o centro do futuro. Por quê? Por lá acontece a CES, ou CES, Consumer Electronics Show, maior feira de tecnologia do mundo, que apresentou nessa semana as inovações que vão chegar pra gente, né? Na nossa casa, nosso trabalho e também na nossa rotina nos próximos anos. Daqui a pouquinho a gente vai entrar agora, então vamos lá. A gente tem um convidado ilustre aqui, Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação, fala direto de lá, acompanhando tudo de perto. E é claro, né, Arthur, tem que te perguntar o que a gente pode esperar, especialmente da inteligência artificial em 2026. O que você encontrou aí que mais chamou a sua atenção, hein? Boa tarde. Olá, boa tarde. Olha, simplesmente o evento desse ano foi impressionante. Eu participo há vários anos, então dá para perceber essa evolução. Se no ano passado a grande novidade era a chamada IA dos agentes, né? Ou seja, a IA que consegue conversar, tomar atitudes, fazer coisas dentro das empresas, assumir tarefas. Nesse ano o grande tema foi aquilo que se chama de IA física. Então, essa união com robôs, a IA que começa a ganhar corpo, ganhar braços, a assumir tarefas domésticas, muito além daquilo que nós conhecemos nos últimos anos, por exemplo, com aqueles robôs de limpeza, né, os robôs aspiradores. Então, é impressionante esse avanço, a IA também incorporada em dispositivos que ficam cada vez mais inteligentes, capazes de reconhecer o ambiente, as preferências do usuário. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: algumas promessas que nós tínhamos há uma década agora começam a se consolidar justamente por causa da inteligência artificial, como é o caso dos carros e ônibus e tratores autônomos que estão crescendo numa velocidade aqui nos Estados Unidos, que é uma coisa espantosa. Então, se parece ficção científica, que é uma coisa que você vê pelas ruas, você vê as pessoas distraídas, sendo levadas por carros autônomos, ou até mesmo dormindo dentro dos carros. Dá para ver que virou uma coisa absolutamente cotidiana na vida dessas pessoas. Realmente, ainda é chocante para mim, surpreendente. Agora há pouco eu estava viajando, né, e passei por Atlanta rapidamente, e num cruzamento eu vi um carro ali sem motorista levando uma criança no banco de trás. Brincando? Levando uma criança no banco de trás. E aí você fica parado lá esperando. Ele estava parado no cruzamento, aí quando o farol abriu, ele entrou à direita ali e seguiu viagem. Mas você já tem coragem de deixar o seu filho, seu sobrinho num carro sozinha, fico meio com sem medo. motorista? Para muita gente é uma coisa absolutamente normal do cotidiano. Agora, a minha pergunta para você, Arthur, alguma coisa ligada ao transporte aéreo já tem também nessa feira de inteligência artificial? Dá para pensar em helicópteros, aviões? Isso já é uma coisa normal e eu não estou sabendo, também sendo pilotados sem a figura humana? Olha, tem sim. Na verdade, aí nós temos, porque a feira ela é de tecnologia em geral, então assim, é até difícil explicar, porque vai desde os novos lançamentos de smartphones, TVs, então tem lá a TV mais fina do mundo, notebook mais fino do mundo. Teve um notebook nesse ano que ele aumenta de 16 para 24 polegadas, parece uma coisa de ficção científica. A tela, ela expande, né? Então não é uma tela dobrável, é uma tela que ela aumenta de tamanho. E nessa linha do transporte, também está tendo um avanço bem importante, seja nos carros, que pela primeira vez chegaram naquilo que se chama de autonomia nível 4. Então é por isso que essa cena que você presenciou em Atlanta, ela é possível, né? E também em relação aos voos, nós estamos indo na mesma direção. Porque alguns anos atrás, especialmente lá 2017, 2018, a tese é que nós teríamos o que se chamava de carro voador na época, mas o nome está errado, porque não é um carro, né? Na verdade é um eVTOL. É como se fosse um grande helicóptero, só que com motores elétricos, e teria lá um piloto, né? Só que agora fica muito nítido que os fabricantes eles estão dando esse passo na direção do que você comentou, ou seja, eles estão fazendo a validação não só das estruturas de voo, e precisamos lembrar que a Embraer é uma grande player nessa corrida, fez uma demonstração nesse ano que inclusive teve impacto nas suas ações, e dá para ver que os fabricantes estão apostando exatamente nisso. Então, nós temos não só voos em que o voo é comandado majoritariamente pela inteligência artificial de forma autônoma, mas principalmente plataformas, e isso eu já vi a partir de março do ano passado, plataformas que o que acontece? Na verdade, o usuário, ele mesmo é o piloto, só que aí ao invés de pensarmos aí em meses de treinamento, né, para pilotar um helicóptero ou um avião, como é o caso da aviação,
tradicional, só para vocês terem ideia, a inteligência artificial assume uma parcela tão grande das atividades que o tempo total de treinamento para poder voar é de menos de 20 minutos, e isso eu vi na prática. Então, quer dizer, a pessoa é como se ela tirasse a sua carteira de motorista, a sua CNH para poder voar nesses eVTOLs, só que num tempo de 20 minutos, o que é uma coisa impressionante. E o que mais te empolgou? Olha, isso aqui eu vou querer quando chegar ao mercado, porque eu imagino que o Arthur Igreja, mais do que a gente, deva destinar boa parte do salário dele a novas tecnologias. Isso é complicado de trabalhar com isso, né? Tipo eu, se trabalhasse numa loja de chocolate, por exemplo. Mas o que você viu aí que você falou assim, gente, eu preciso ter isso na minha casa, eu preciso ter isso na minha vida? Pois é, você tem razão. O perigo de gostar, né, daquilo que se trabalha, que se pesquisa, enfim, é exatamente isso. Olha, eu não vou te falar que eu vi nessa edição tinha muitos desses robôs para tarefas muito diárias aí que tá chegando perto. Por exemplo, eu vi em Los Angeles propaganda nos pontos de ônibus de robôs que, vamos lá, eles conseguem lavar a roupa, passar a roupa, dobrar, guardar, fazer todo esse tipo de coisa. Então, ter uma ajuda aí nessas tarefas gerais não é nada mal. Nossa. E além disso, claro, uma série de dispositivos que são absolutamente surreais, né? Quando você olha numa exposição como essa nova geração aí, TVs de 130 polegadas com uma definição assustadora, dá um gostinho de querer ter isso na sala, com certeza. Mas que absurdo, né? Esses robôs que lavam, passam, cozinham. Quanto que custa? Eu quero um pra mim também. Eu gostaria muito. Agora, eu tava vendo aqui, Arthur e Tomás, algumas coisas que surgiram aí nesse ano. Ó, por exemplo, não sei se você viu por aí, mas tem os Moonwalkers X, que são sapatos robóticos que permitem que você caminhe na velocidade de uma corrida. Não é patins, não. Eles usam IA pra detectar a marcha do usuário e aí você acelera o passo naturalmente. O Arthur fazendo assim com a cabeça. Você chegou a ver você chegou a testar ou ver esses Moonwalkers funcionando aí? É também uma daquelas cenas que são engraçadas, né? Eu vi sendo exposto como produto, mas o interessante é que tinham pessoas usando na feira. Então, Ah, parece, assim, olhando de fora, parece que a pessoa está usando, sabe aqueles tênis para criança que tem uma rodinha que ela pode sim. deslizar um Sim. pouco? Parece isso. Só que realmente é para adulto e a pessoa ela está caminhando, só que se você olhar de lado, fica aquela impressão de uma pessoa que está andando em cima daquela esteira no aeroporto, sabe? Quando parece que você está fora da esteira e Sim. a pessoa está na esteira. Ela está caminhando naturalmente, só que o passo dela está com uma velocidade de vezes dois do WhatsApp, assim. Então é super curioso. Eu acho que o moonwalk deve ser por isso, porque se você for ver essa velocidade, esse jeito de caminhar, claro que o moonwalk é pra trás, né? Mas deve ser Sim. mais ou menos um moonwalk invertido, que você vai andando, enfim. Mas tem também um robô social com personalidade, quer dizer, é um gatinho que na verdade, é um robô que é um bicho de estimação. Também tem uma outra coisa que eu achei curiosa, tem coisas bem inúteis também, que é tipo um pirulitinho que tem música, um robô que segue seu animal de estimação, faz imagem, depois troca o vídeo com IA. E aqui eu tô tentando entender melhor sobre isso, que eu tô vendo na matéria da Época Negócios, que também esteve aí. Alma gêmea de IA. Enfim, é uma tela OLED de mesa que abriga uma alma gêmea de inteligência artificial, que é uma companhia para você. Ela é empática e se conecta com os usuários em um nível profundo. Acho que talvez isso, acho que é a única coisa que a IA talvez não consiga substituir, por enquanto, Por enquanto. né? Eu acho que é um pouco isso do ser humano, né? Da coisa que nós, seres humanos, temos. Não sei, né, Arthur? Quem sabe? Assim espero. E você falou uma coisa que é muito verdade. O difícil desse tipo de feira é separar aquilo que é tendência, algo que as empresas, porque elas levam muitos protótipos, né? Então tem várias empresas que elas colocam produtos ali que você bate o olho e fala, caramba, que legal isso daqui. E eles deixam claro, olha, isso aqui é a nossa área de ter experimentos, a nossa área de protótipos. Pode ser que isso aqui esteja no mercado no ano que vem ou que nunca chegue às prateleiras, né? E também tem muita coisa inútil, tem muitas startups que trazem coisas amalucadas, então esse tipo de coisa de bichinhos que são robóticos, isso aí existe há pelo menos 20 anos, mas é uma categoria que nunca decolou de verdade, até porque o que nós vemos muito é exatamente o contrário. Muitos produtos na categoria pet, né? Então aí sim você vê produtos, por exemplo, nesse ano eu vi lá dispositivos que conseguem alimentar, né, gatos. Então ali é uma espécie de bowl, né, uma espécie de tigela ali onde o gato se alimenta.
com uma série de sensores que fazem uma espécie de diagnóstico toda vez que o gato está comendo, do jeito que ele está comendo, comportamento e tudo mais, e dá alguns alertas aí, caso algo pareça errado. Então, nessa linha, tem muita coisa na área de saúde que eu fiquei muito impressionado. Então, exames que no passado custariam muito, muito dinheiro, ou que precisam de máquinas que só tem em grandes centros, agora passam a ser equipamentos muito mais compactos, que não dependem, por exemplo, de ionização. Então, você já consegue ter um exame razoavelmente preciso, mas que vai ser muito mais barato, vai estar disponível para muito mais pessoas. Então, eu sempre tento olhar esse chão, apesar de gostar muito de tecnologia, mas de qual é a real utilidade disso, né? Porque tem coisas que realmente beiram o bizarro. Olha, eu só espero que não inventem uma IA que apresente no meu lugar, porque senão o Tomás paga o valor que for. Eu tenho toda certeza que ele vai me trocar por uma IA, então tomara que isso não aconteça. Uma IA que não confunda horário local com horário nacional, que saiba a hora certa de chamar cada bloco. Aí isso ela vai fazer bem melhor do que eu, mas o meu carisma nenhuma IA vai ter, você pode ter certeza, viu? Obrigada, viu, Arthur, pela entrevista. Ele que está direto ali em Las Vegas, acompanhando todos os lançamentos. Um abraço.